ao vivo com Vida Melhor e olha, é uma honra estar aqui. Hoje, dia 11 de abril, segunda-feira, um dia bom pra gente celebrar e viver feliz, aproveitar o dia de hoje. Vamos, que tem muita coisa boa pra gente aprender hoje, viu? Eu vou conversar com a fonoaudióloga a doutora Eliana Nigro e a gente vai conversar sobre gagueira. Muita gente assistiu ao filme que falava sobre gagueira, né? É um assunto que anda na nossa cabeça. Vamos entender como é que é tudo isso. Mas eu começo com o nosso tema de saúde e que eu sei que incomoda muita gente. Vou chamar a doutora Eliana Nigro para falar sobre gagueira. Ela que é fonoaudióloga, tem uma experiência grande em relação a esse tema, vai explicar por que acontece, por que algumas pessoas nascem com gagueira e como é que trata. Por favor, doutora Eliana, um prazer recebê-la. Igualmente. Tudo bem? Vamos sentar ali bom. pra gente bater um papo. Atualmente a gente tem falado muito sobre gagueira, né? Quem assistiu o filme ficou pensando, né? Que bom. Puxa vida, como é que a gente lida com a gagueira de forma tão positiva? E aí eu queria também entender, o que a gente pode fazer? A pessoa já nasce com gagueira? O que nós sabemos atualmente é que a gagueira tem uma questão hereditária envolvida. Então, a chance de ser, de uma família apresentar mais pessoas que gaguejam é bastante grande. Mas ainda tem outras questões, é falado ainda da questão lesional, ou seja, tem outros motivos que trazem uma gagueira, né? E o discurso do rei que você falou foi muito bem-vindo para mostrar para as pessoas o que é realmente uma gagueira. Porque a gente tem isso tão ridicularizado aqui que é uma tristeza de ver, não é? É uma tristeza, não. E ele fez de uma forma brilhante, né? O problema dele ficar pequenininho, né? Mas eu acho que ele demonstra o tempo todo na expressão do rosto, o ator é incrível, né? Ele demonstra a angústia que deve ser você ter que se expor numa situação daquela tão difícil e com uma dificuldade de fala. Né? Isso que foi interessante. Isso, Bom, e o que a gente pode fazer, por exemplo, para ajudar quem tem esse problema, quem tem gagueira? Então, se você se refere a um adulto já, né, uma pessoa que tem uma gagueira instalada, o que a gente recomenda é simplesmente ouvir a pessoa, né? Porque muitas pessoas nos perguntam, o que a gente faz quando a gente encontra uma pessoa que gagueja? Escute, dê tempo para que ela fale, não comente a fala dela, não dê conselhos, não dê palpites, simplesmente veja o que ela está lhe dizendo, dê tempo, né? Agora, se a pessoa estiver interessada em fazer um trabalho, dentro da fonoaudiologia tem bastante coisa a ser feita, mesmo com adulto. É isso que eu ia te perguntar, mesmo com adulto? Mesmo com adulto. E tem resultados positivos? Tem, mas principalmente com as crianças, porque com o adulto ele vai aprender a lidar com aquela fala, porque ela já está estabelecida. Então ele vai aprender a lidar, a suavizar, aprender uma série de mecanismos que facilitam a fluência. Já a criança uma maneira mais fácil da gente lidar, a gente tem resultados melhores, porque a gente vai abordar não só a criança, se for o caso, mas muitas vezes até a família, a escola, para que ajam de uma maneira adequada para facilitar a evolução da fala dela. A gente, como leigo, percebe que existem pessoas que têm uma gagueira mais forte, que são mais gagas, e outras que são menos, que gaguejam, mas que é mais leve. Existem graus diferentes ou só jeito de lidar com esse problema? É importante você colocar isso, porque normalmente a gagueira é vista como se fosse uma coisa única. E aí fica aquele debate, a gagueira é uma coisinha de nada, e o outro, imagina, a gagueira é uma coisa terrível. Então, realmente nós temos vários graus, desde a gagueira leve até a moderada, temos a severa, temos muito severas, então elas variam bastante. E aí a gente pode pensar assim, tanto uma questão de uma carga genética maior ou de uma lesão maior, como de uma dificuldade maior daquela pessoa em lidar com aquela dificuldade, que pode ser até decorrente da maneira que as pessoas atuam em relação a essa fala, né? Doutora, quando você fala em lesão, tem a carga genética, mas você fala que tem lesão. O que provoca essa lesão? Então, quando a criança é pequena, os estudos ainda estão investigando. Então, a hipótese é que uma lesão em termos de parto, uma criança pequena, ou mesmo durante o período da gestação, pode trazer, porque é algo tão delicado o funcionamento cerebral que quando a gente fala de lesão, uma coisa mínima vai afetar a fala. Agora, no adulto ou até no adolescente, muitas vezes a gente tem a lesão mesmo. Então, um traumatismo craniano decorrente de um acidente ou um acidente vascular cerebral, que a pessoa tem um problema de fala, às vezes traz um mecanismo semelhante ao da gagueira. É diferente dessa gagueira da infância, né? Mas tem muitas características iguais. Entendi. E
Independente do nível de gagueira, ele é tratável? Sim, é claro que o resultado sempre vai depender da possibilidade de evolução daquela pessoa. Então, tem gagueiras muito severas que respondem muito bem ao tratamento e rapidamente. E como é que é esse tratamento? Então, é que aí vai variar muito, né? Então, cada indivíduo vai ter que ser avaliado, então a gente vai ter que analisar como é que está todo o mecanismo de fala dele. Desde a parte motora, desde a parte respiratória, a questão de tensão, como ele utiliza essa fala, como ele articula, quer dizer, como é que ele move a boca para a sua fala. E, se tratando do adulto, do adolescente, também que conceitos ele adquiriu sobre essa questão que ele tem. Muitas vezes, a própria vivência com a gagueira vai trazendo toda uma maneira de funcionar, de já não acreditar na sua fala, de já não conseguir falar, de já ter desistido de comunicar-se, né? Normalmente, esse trabalho da fonoaudióloga, ele é trabalhado em conjunto com uma psicoterapeuta ou não? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, tem a ver, porque a gagueira acaba trazendo problemas emocionais, tanto que a gente cuida bastante da criança para evitar que ela evolua para isso. No adulto, é bastante comum que ele já tenha sofrido tanto que ele tem o emocional afetado, é natural, é até esperado, ele está reagindo a algumas coisas que aconteceram. Então, aí vai depender muito do caso. Tem algumas pessoas que o ideal seria até primeiro uma psicoterapia, né? Porque ele está realmente muito debilitado, está desanimado, está desiludido da sua capacidade de poder lidar com a fala. Até porque depois que ele trabalha isso na psicoterapia, ele tem vontade de lidar com a fala, né? Aí ele vai para uma fonoaudióloga. Isso, mas existem casos que a gente nem necessita desse encaminhamento. Muitas vezes a pessoa, só de começar a ter uma fala melhor, a se sentir mais senhor da sua fala, traz isso uma segurança. Já vi mãe de paciente comentando isso, né? Olha, parece que ele não mudou a sua maneira de falar, parece que ele mudou a postura dele. E muda mesmo, né? Muda. Eu percebo que as pessoas que têm gagueira, quando elas estão ansiosas ou querem falar muito rápido, elas gaguejam mais, né? Isso é tratado, quando vai tratar a gagueira, esse fator, essa ansiedade, esse falar rápido, é olhado também? Ele é olhado, mesmo porque a pessoa, conforme ela vai aprendendo a utilizar os mecanismos de fala de uma maneira melhor, ela precisa ao mesmo tempo ir ampliando o espaço em que ela utiliza isso. Então, de começo, a gente está trabalhando dentro de um consultório, dentro de uma clínica, o que for. Conforme essa pessoa vai tendo possibilidade, uma das tarefas que ela tem é de ir levando isso lá para fora. Alguns fazem isso automaticamente, né? E outros precisam trabalhar, porque às vezes uma situação ficou tão complicada, então o pessoal fala muito assim de pedir uma informação na rua. Para algumas pessoas isso virou um caos, então ela prefere rodar sozinha, quilômetros a fio, do que arriscar perguntar para alguém. Então, para essa pessoa pode ser necessário um exercício de realizar essa atividade várias vezes até que ela perca o medo da atividade em si, né? Porque aí o medo vai gerar ansiedade, ela acaba ficando mais gaga, né? Isso. Deixa eu perguntar, a última pergunta minha é em relação à evolução. A gente detecta que uma criança tem gagueira. Se não tratar, essa gagueira pode evoluir, pode piorar ou não? Ela nasce, vamos supor, com nível 1, que é uma gagueira mais leve, e ela vai com esse nível mais leve até o fim da vida. Olha, nós temos todos os tipos de casos. Na verdade, antigamente a gente tentava muito achar a fórmula mágica. É assim que funciona, né? E a ideia era que a gagueira vinha não crescendo. Mas agora a gente vê criança muito pequena, às vezes com uma gagueira bastante intensa, desde pequena. Ou seja, não é uma coisa que veio não crescendo, já surgiu de um modo intenso. E tem pessoas que têm uma gagueira leve e que mantêm essa gagueira para a vida toda, leve, sem se incomodar. O contrário, assim, casa melhora, nasceu gago, tá gago, aprendeu a falar, tá gaguejando muito, e aí depois que cresceu, passou? Olha, nós temos alguns relatos de pessoas que dizem que com a maturidade começaram a encarar a gagueira de uma maneira diferente. O que é diferente de dizer, curou, né? Mas deixou de se preocupar tanto, eu acho que é até típico, né? A criança, o adolescente tem uma preocupação muito maior com o meio, com as críticas. Aceito, né? O adulto já se sente mais firmado se ele conseguiu chegar nesse estágio, isso que às vezes é prejudicado, né? Então, normalmente, ele tem uma possibilidade de cuidar mais disso, né? De uma maneira mais fácil.
Mas, de qualquer forma, pelo que eu registrei, o melhor caminho é descobrir que seu filho apresenta gagueira, procura logo um fonoaudiólogo, certo? Isso, e a gente fala muito de um fonoaudiólogo especializado em fluência, porque esse conhecimento, né, da atuação precoce ainda não está tão difundido, e é o que nós estamos tentando fazer, com que se difunda para que essas crianças sejam vistas e que seja abordado no tempo certo. Olha que legal, um fonoaudiólogo especializado em fluência. Isso. Então, é esse profissional que você precisa procurar. Conversei com uma, que é a doutora Eliana Nigro, sobre gagueira. O contato é clinica@gagueira.org.br. O site é o www.e-gagueira.com. Entre em contato porque eu sei que você quer o melhor para os seus filhos, né? Sonha com uma vida muito tranquila, muito gostosa. Isso é possível. Se ele tem gagueira, pode ser tratado. Doutora Eliana, muito obrigada por Eu que agradeço. Foi uma honra. E muito bom a gente conversar sobre esse assunto, né? Verdade. Que angustia tanta gente. Obrigada. Tá ótimo.